Oi todo mundo, eu sou a Clara Quintela, eu sou bordadeira e eu sou professora. E a gente acabou de ter agora, acabei uma aula há 5 minutos no Clube do Bordado que eu organizo, e teve uma discussão super interessante sobre tecidos, né? Tecidos que a gente pode utilizar para bordar. E a discussão foi super interessante porque, assim, comumente a gente escuta falar que a gente só pode bordar num tipo de tecido. E isso não é verdade, tá? Essa coisa que a gente diz só pode bordar num tipo de tecido é uma resposta rápida, curta, grossa que a gente dá para quem tá começando agora a bordar. Sabe assim, ó, compra esse tipo de tecido que vai dar certo. Mas a resposta completinha, a resposta completa é: a gente pode bordar em qualquer tipo de superfície. Eu vou repetir. A gente pode bordar em todo e qualquer tipo de superfície. A gente pode bordar no algodão, a gente pode bordar no linho, a gente pode bordar no plástico, a gente pode bordar no tule, a gente pode bordar na organza. A gente pode bordar na madeira, a gente pode bordar no concreto, a gente pode bordar em qualquer coisa. A única coisa que a gente precisa saber é: cada superfície que a gente utiliza para bordar, ela tem uma especificidade, tá? E é isso que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa conversa. Então, assim, primeira coisa, eu queria fazer uma diferença entre o bordado que a gente faz, o bordado que a gente faz, o bordado livre, né? Esse aqui, um exemplo de um bordado livre. E o que é o contrário do bordado livre? É o bordado preso? Não, gente. O contrário do bordado livre é o bordado que a gente precisa contar, né? Ponto cruz, o black work, o canvas work. Tudo é trabalho que você tem que contar quantas linhas, quantos buraquinhos tem para um lado, quantos buraquinhos tem para cima, né? E a trama tem que ser aberta, porque eu tô contando aquela parada. Então eu tenho que ver onde é que tem cada um. E como eu tô contando a trama, né? E a trama já é bem aberta, a minha agulha, a agulha que eu utilizo para fazer aquele trabalho é uma agulha de ponta redonda. Por quê? Porque eu não preciso furar o tecido já tá furado para mim, né? O trabalho do bordado livre, ele é diferente. A trama do bordado livre, ele tem que ser fechada. E quanto mais preciso eu quero que os meus pontos sejam, que o meu trabalho final seja, mais fechada essa trama precisa ser. Então, por isso que eu não posso ter buraco nenhum, o tecido tem que ser bem fechadinho. E aí, nesse caso, eu vou utilizar uma agulha que seja extremamente pontuda. Quanto mais pontuda, mais precisa vai ser a precisão do meu ponto, né? Mais que isso. Então tá, exemplos de trama precisa. A trama mais precisa que a gente vai encontrar, mais fechada, vai ser o algodão. Por quê? A fibra do algodão, ela é bem curta e ela é bem fina. Então, um tecido de algodão, ele tem a possibilidade de ser um tecido bem delicado, com a fibra bem cerrada, bem fechada. E aí, assim, cuidado quando você compra um tecido de algodão, uma popeline, um tricoline, que seja fino demais. Porque na hora que você bota no bastidor, quando ele é fino, pode ser que a linha que deveria ser... Imagina vocês que a trama do meu deixa eu pegar um fio escuro. Que a trama do meu tecido, a linha seja essa aqui, né? Deixa eu botar aqui na frente, eu acho que tem um pouco mais de contraste. Ela tem que ser assim. E na hora que eu estico, pode ser que ela faça uma curva. E essa curva aqui, ela vai influenciar no resultado final. Porque enquanto o meu tecido está esticado no bordado, massa. Mas na hora que eu tiro o bordado, na hora que o meu tecido está esticado no bastidor, legal. Na hora que eu tiro do meu bastidor, que o tecido relaxa, aquela trama que estava meio curva, ela pode ser que ela modifique o resultado do meu bordado. E o meu bordado fique menos preciso. Faz sentido o que eu falei? Tá, então, nesse caso, quando eu compro um popeline, um tricoline, eu posso colocar um tecido em cima do outro. Eu corto 2 panos iguais e eu boto um em cima do outro, porque aí vai ficar mais firme e o tecido vai dançar menos, tá? Então, quanto mais preciso for o trabalho que você for fazer, mais fechada tem que ser a sua trama, né? E o algodão responde bem para isso. E aí você pode comprar mesmo um popeline mais grosso, um algodão mais grosso para isso.
Atenção ao linho. Linho é maravilhoso. Eu amo bordar com linho, mas a fibra do linho, ele sim, o tecido duplo, Iris. O linho, ele é esplêndido, ele é mais grossinho, ele tem mais corpo, né? Mas a fibra do linho, ele é menos delicado. Então, na fiação, processo industrial, blá, 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 blá. Então, na hora que você está fazendo o tecido, por mais que eu queira, a minha fibra de linho sempre vai ser, o meu fio de linho sempre vai ser mais grosso, ligeiramente mais grosseiro, do que o meu algodão. É da natureza do linho ser assim. Então, na hora que eu boto para fazer a trama do meu tecido, assim, é natural que um tecido de linho seja mais grosseiro comparado a um tecido de algodão. E pode misturar os dois? Pode. Esse aqui é um exemplo de cotton de algodão misturado com linho. A trama dele também é muito fechada, não é um tecido nem um pouco transparente, tá? Mas comparado a essa popeline que eu tenho aqui, pena que não dá pra ver por causa da resolução da câmera. Mas assim, essa popeline aqui, ela tem a trama muito mais regular, uniforme, do que essa mistura aqui de algodão com linho, né? Então, vai fazer um bordado feio? Não, imagina. Né? Por isso que a gente usa a agulha pontuda, porque na agulha pontuda ela não precisa entrar nesse buraco aqui, nesse vão. A agulha pontuda ela pode simplesmente ir através da fibra, picar através da fibra para conseguir dar o efeito extremamente preciso que eu preciso, né? E aí, isso são os dois materiais mais comuns que a gente vai encontrar. Então, quando a gente tem um aluno que está começando, o que a gente diz? Compra um tecido que não estica, de algodão, que vai dar certo. Para o aluno mais avançado, a gente pode dar uma outra resposta, qualquer coisa. Né? Você pode usar o tule, você pode usar a organza. Né? Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui é tule. Mentira. Aqui é a organza. E aqui é o tule. Tá? Aqui eu posso colocar os dois no bastidor e esticar os dois no bastidor. Qual é a diferença entre esse trabalho e esse trabalho? Esse trabalho aqui eu faço com agulha muito fina porque ele desfia muito, né? Se eu fizer com agulha muito grossa, ele certamente vai desfiar e vai começar a fazer buraco, e eu não quero deixar buraco aqui. No tule, eu tenho que tomar muito cuidado para não rasgar o tecido, porque ele é muito delicado, né? E eu uso um ponto que é um ponto tipo uma correntinha. E em cima desse ponto correntinha, eu aplico o ponto reto, né? Então, assim, eu não posso usar outros tipos de ponto que eu utilizo, por exemplo, no algodão. Deixa eu mostrar aqui. Que eu utilizo, por exemplo, no algodão. Né? Eu sou limitada a alguns tipos de pontos, não vai ficar tão legal assim. E aí, Marcela, eu entendi bem no começo aqui dessa conversa, tu falou que dava para bordar também em madeira, tu falou também que dava para bordar em concreto. Falei, tem um artista, e eu não vou lembrar o nome dessa artista agora, mas eu sigo. Quando eu lembrar, eu publico aqui no Stories, mas eu não vou lembrar. Ela borda em madeira. Então, o que ela faz? Não fica bom, Iris, porque o que a gente quer? A Iris está me perguntando se dá para bordar no tule duplo. Dá, só que não fica legal. Por quê? Porque o que a gente quer no tule é a transparência. Se eu colocar um outro tecido de tule mesmo aqui atrás, vai diminuir essa transparência, tá? Então, não. É melhor usar um tule mais resistente. Eu acabei de comprar um pedaço de tule de seda, que é absurdamente caro. É a mesma coisa que você tá vendo aqui, mas em seda. Esse aqui é um de poliéster baratinho. Dá até pra usar, sabe aqueles tecidos que a gente usa pra fazer mosquiteiro? Pode usar aquele ali, sem dó nem piedade. Aquilo ali vai funcionar. Agora, no de seda, eu acho que vai ser mais resistente do que esse. Quando eu usar, eu aviso pra vocês o que deu. Mas não bota um sobre o outro, porque vai atrapalhar a transparência do tecido. A mesma coisa pra organza, tá? Não bota uma organza sobre a outra, porque diminui, eu perco esse efeito translúcido, que é justamente isso que eu quero no meu tecido, né? Aí eu tava falando agora bordar em madeira. Então, essa artista, o que ela faz? Ela faz o desenho na madeira, depois ela vem com a furadeira, ela fura a madeira e depois ela utiliza o fio para acompanhar, para fazer o desenho que ela quer. E bien sûr, claro que ela vai utilizar a maior parte de ponto reto ou pontos que respeitam os buracos que ela fez
antes, né? Os nós e tudo. Ponto de nó, mas tem que ser um nó bem grosso, pode usar lã também, porque senão o nó vai passar naquele buraco. Então, assim, quais são as especificidades da madeira? Ela precisa de uma furadeira para fazer. 2, ela tem que fazer um negócio grande, porque se ela fizer muito pequenininho, um buraco vai encostar no outro e eles vão abrir e aí ela perde a madeira. 2, ela não vai poder usar agulha para furar, a agulha simplesmente vai passar por cima, né? E aí ela tem que jogar com o quê? Com a beleza da superfície dela, a beleza da madeira. Como é que ela pode fazer para realçar ainda mais a beleza daquela superfície? Por fim, eu queria falar do concreto. Eu tenho uma colega que foi minha amiga, minha colega de faculdade, a Audrey, e ela não tem site, senão eu colocava o site aqui para vocês. Ela desenvolveu um trabalho super bonito do concreto. Ela fazia placa de concreto, furava, eu não sei como ela conseguia furar essa placa de concreto, e ela passava fios através dessa placa de concreto, né? E ela fazia uma espécie de bordado também muito simples, mas a ideia dela era justamente de fazer uma transposição, o trabalho artístico dela, o interesse dela era de explorar a utilização do trabalho, contraposição entre o concreto, o duro, e o fio macio e delicado, né? A brutalidade, o peso, a consistência versus a leveza, a cor, a coisa diáfana. Então essa era a que ela estava explorando ainda na faculdade. Infelizmente ela não tem site, senão eu deixava aqui. Então, assim, a resposta que eu daria, a resposta completa, aquela resposta bem mestre dos magos, assim: você pode bordar em qualquer superfície, desde que você respeite as características daquela superfície. Ainda tem uma coisa que eu esqueci, que é bordar em malha, né? Bordar em camiseta. Dá pra bordar em camiseta? Tá. Claro que dá. Acabei de falar que dá pra bordar em concreto, por que não dá pra bordar na camiseta? Dá pra bordar na camiseta. Mas, por exemplo, a camiseta de malha eu não posso esticar na hora que eu estiver bordando. Eu tenho que bordar com ela relaxada, porque na hora que eu estico, ela é extensível, ela vai esticar bastante, aí eu bordo, aí na hora que eu solto, ela faz tchum, ela vem, aí os pontos fazem... Os pontos que estão lindos lá, a flor que tá super bonita, ela vai murchar, porque o tecido diminuiu. Então, quando eu bordo na camiseta, eu não estico a camiseta. Eu tenho que dar um jeito de bordar do jeito que ela é, do jeito que ela está. E às vezes leva algum tempo até a gente se encontrar com aquele material, até a gente entender como é que aquela superfície funciona e saber lidar bem com ela, tá bom? Então essa foi um vídeo completamente inusitado, não estava combinado nada fazer essa live agora de manhã, mas só porque eu achei o assunto interessante. A gente passou a manhã discutindo isso no Clube do Bordado, que eu acabei de falar que eu organizo no Facebook. Então, se você quiser saber mais sobre bordado, me siga. Eu tenho vários tutoriais aqui no Instagram e lá no YouTube, e eu tô sempre aberta a conversas. Eu adoro receber DM, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV e você pode assistir do começo se você achou interessante essa conversa de hoje, completamente improvisada, né? Volta lá no IGTV e assiste do comecinho, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Bom dia.